Olá, boa noite. Eu vou apresentar um resumo do artigo Política Monetária Brasileira nos Governos Dilma, de 2011 a 2016, um ensaio de ruptura e a restauração do conservadorismo. O autor é Norberto Montani Martins. Bom, esse artigo ele vai fazer uma análise aqui da política monetária adotada no Brasil entre 2011 e 2016. Então, ele vai fazer uma análise aqui do que o autor considera que vem permeando a política monetária dos últimos anos. Então, ele faz uma avaliação aqui que a política monetária, especialmente em relação à taxa de juros, ela tem sido conservadorista, adotado um conservadorismo elevado desde a década de 90, ali, especialmente pós-Plano Real e também a partir do final da década com a adoção do sistema de metas de inflação. Então, o autor até traz aqui um ponto, né, que de certa forma justifica um pouco da importância dessa análise, que é a importância da política monetária, já que a política fiscal ela já tem uma restrição maior nos últimos anos em função de um conceito de menos gasto público e algumas coisas que hoje se tem uma ideia um pouco mais forte. Então, a política monetária teria uma importância maior. E aí, a ideia do autor aqui, né, quando ele traz esse conceito de conservadorismo e também fazer uma avaliação sobre esse período do governo Dilma, ela tem muita relação com o que está destacado aqui no slide, né? Esse período aqui da metade de 2011 e até meados ali de 2013, porque nesse período aqui tem a mudança do presidente do Banco Central a partir do primeiro mandato do governo Dilma, que aí quem assume aqui é o Alexandre Tombini. Ele segue uma política ali mais alinhada com o histórico, mas tem um momento aqui que poderia ser caracterizado como uma ruptura desse conservadorismo excessivo na gestão de taxa de juros para combater a inflação. Então, o texto ele vai fazer uma análise sobre esse período, mas também olhar esse retorno aqui, né? Porque passado esse período, o Banco Central retorna com essa política aí considerada mais conservadora até ali o período de 2016, que é até onde o autor fez a avaliação. Então, o que o autor traz aqui no texto, né? Ele faz primeiro uma breve retomada aqui de como que tem sido o arcabouço da política econômica e aí da política monetária nos últimos anos. Então, ele traz aqui a questão do tripé macroeconômico, ele só adiciona aqui também como se fosse mais uma perna, né? Uma tétrade, considerando a liberação da conta de capitais, mas ele dá ênfase aqui que a taxa de juros tem um papel central nesse regime. E aí, qual seria a ideia aqui, né? Até usando uma citação que, uma vez definida a meta de inflação a ser perseguida, o Banco Central aqui ele vai usar como um instrumento principal a taxa básica de juros. Então, ele vai fazer todo o acompanhamento aqui de como que a inflação vai se comportando, né, desde os canais de transmissão, a defasagem, né, dependendo dos acontecimentos, para tanto os juros influenciar na inflação ou até mesmo alguma aceleração de inflação, mas ele vai estar sempre usando os juros aqui para fazer essa calibragem de atingir, né, as metas de inflação. E aí, que o autor também comenta aqui, isso é um ponto, ele traz aqui mais no início do artigo, mas acho que é um ponto que vale destacar porque no final também se conversa com as considerações finais do autor, que ele traz aqui que esse regime de metas de inflação, ele é diferente do que já é adotado em outros países. Então, ele faz algumas citações ali no artigo de que em alguns outros países a meta ali, né, do sistema de metas ou do regime de metas, ele leva em conta com mais ênfase do que é feito no Brasil, por exemplo, os núcleos de inflação, então inflação de serviço, inflação dos transacionáveis, aqui exclusão de choques de oferta, períodos até diferentes do que o período anual, que é o que é utilizado aqui no Brasil. Então, ele também apresenta essa informação aqui e ela acaba sendo relevante porque, no final, uma das considerações do autor é até uma certa crítica em relação ao regime de metas e esse comportamento aí que ele traz como excessivamente conservador na gestão da taxa de juros para o combate à inflação. Então, aqui, basicamente, o texto dado aqueles elementos introdutórios, ele se divide em duas partes. Uma é fazendo uma análise sobre essa mudança ali que a gente viu no gráfico, que é do período do segundo semestre de 2011 até 2012, e ainda ficando um pouquinho ali 2013, que é quando a gente tem esse período de taxa de juros mais baixos, né, que ele alcançou ali em outubro de 2012 7,25 e ele fica ali até início de 2013 com esses níveis mais baixos. Então ele vai fazer uma análise desse período e depois ele faz uma análise do que seria o retorno ao tradicional conservadorismo. Mas nesse período aqui ele coloca alguns elementos do que teria acontecido, como que foi julgado, avaliado esse momento, e ele apresenta duas visões que era o que mais se tinha naquele momento. Então, primeiro uma visão do mercado sobre esse comportamento aqui de começar a reduzir taxa de juros e a própria justificativa que o Banco Central já apresentava na época, nas atas do Copom,
Então, do ponto de vista do mercado, né, o que se falava é que o Banco Central estava apresentando uma leniência com o combate à inflação. Já se colocava aqui que ele poderia estar atuando, né, com um viés político, porque isso aqui vai acabar coincidindo com também algumas políticas do governo Dilma, especialmente as políticas ali voltadas à indústria, né, ao industrialismo. Então, também se falava sobre esse viés político e basicamente sobre essa falta de comprometimento com as metas de inflação, porque se julgava, né, que naquele momento não seria o momento adequado para a redução da taxa de juros. Então, muito o ponto central aqui era, do ponto de vista do mercado, que o Banco Central já poderia estar sofrendo uma influência política e atuando, né, já dentro da agenda de apoio à indústria e não, né, com seu objetivo principal de combate à inflação. Do ponto de vista do Banco Central, ele alegava aqui, né, o cenário internacional. Então, ali, segundo semestre de 2011, está muito relacionado à crise, ao cenário de crise das economias da Europa, ali pós a crise de 2008 e 2009. Então, é um período em que teve um agravamento do cenário internacional. Então, o Banco Central aqui já traria uma visão de que a economia mundial teria uma desaceleração, os juros também, né, das principais economias do mundo já começavam a ter uma sinalização de queda, então ele estaria, né, na verdade, reagindo a esse comportamento internacional e também com alguns fatores ali internos de alguma desaceleração em algumas variáveis do cenário interno. Aí, o que que o autor traz aqui, né, depois dessas duas visões que eram discutidas, né, nesse período aí de talvez menos conservadorismo, né, podemos dizer assim. Ele trouxe aqui, né, que primeiro, né, de fato, depois, observando aqui, esses discursos aqui ainda no segundo semestre de 2011, e após isso, de fato, se viu a economia mundial desacelerando. Então, por um lado, aqui, o Banco Central ele estaria, né, em linha com o que ele tinha falado em 2011, né, o cenário que ele desenhou em 2011, de certa forma, foi se confirmando em 2012. Mas também, por outro lado, aqui também coincidiu com as medidas intervencionistas do governo. Então, também tinha um lado aqui que corroborava com o que o mercado falava de que ele estava sofrendo uma influência política. Então, as duas visões, as duas teriam algum embasamento ali com outros eventos. E aqui eu só coloquei em destaque, né, porque como o autor traz essa abordagem de que a política monetária seria muito conservadora no movimento de taxa de juros, ele usa uma citação aqui para identificar esse conservadorismo. Então ele até traz aqui na citação, né, uma caricatura desse conservadorismo. É um exemplo aqui, né, de que quando as economias, e ele cita aqui os Estados Unidos após a crise de 2008, ali com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, no Brasil a gente estava aqui subindo juros, né? E enquanto lá fora já vinha se baixando juros. Então, é um dos exemplos que ele traz no texto para embasar, né, essa visão de conservadorismo excessivo. Aí a parte aqui, né, do retorno ao conservadorismo, então ele traz que o período anterior ali não passou de um ensaio, e especialmente porque não durou muito tempo, né? Então, um ano e meio a 2 anos foi o período que vigorou os juros mais baixos. E também porque não a elevação simplesmente pela elevação, mas porque a elevação que aconteceu voltou a colocar o Brasil no topo do ranking dos maiores juros nominais e reais. Então, por isso que o autor entende que aquele período ali foi só um ensaio, né, de ruptura e a gente logo voltou ao período aqui de conservador. E aí ele traz alguns elementos aqui que reforçam essa visão do conservadorismo que no retorno do Banco Central também teve uma calibragem no seu discurso, né, nas mensagens que ele passava, inclusive adicionou aqui um elemento de inflação futura, né, de ancoragem das expectativas, que fez com que ele subisse os juros e fundamentasse essas subidas até na inflação futura, ou na expectativa de inflação, e muito com essa visão de ancorar, né, as expectativas. E ele também coloca aqui do ponto de vista que essa mudança do posicionamento com o Banco Central também coincidiu com o fim da agenda ali intervencionista do lado das indústrias do governo Dilma, né, que o autor aqui ele chama Agenda Fiesp. Então também teve essa coincidência aqui. E ele inclusive traz aqui uma visão de que a queda dos juros, apesar da intenção ali não dá para dizer que é a intenção do Banco Central, mas dentro da política econômica do governo Dilma, teria uma ideia de baixar custo para as empresas e aí conseguir eh, ser um incentivo, né, para a indústria nacional. Ele traz alguns dados aqui que nesse período a rentabilidade média das empresas inclusive caiu, e ele apresenta alguns dados ali de que isso também poderia ser em função da dependência da receita financeira que essas empresas tinham. Então, com a queda dos juros e o cenário ali de câmbio que não era muito favorável, a própria queda
de demanda que já não estava tão aquecida, isso poderia ter gerado aqui, na verdade, um efeito contrário para as empresas, né? E aí, por fim, o autor ele faz uma leitura aqui de que nem o governo apoiou essa ruptura, né? Então, ele cita aqui a questão de não ter nenhuma atuação do governo no Conselho Monetário Nacional para mudar as metas de inflação e que o governo, na verdade, com o passar do tempo, ele deu, né, sinalizações de apoiar essa ruptura aqui, né, com esse ensaio e voltar a subir os juros. E aí, de considerações finais, o que que o autor traz aqui sobre o período, né? Primeiro, que de fato não passou de um ensaio, aquele período ali, segundo semestre de 2011 até 2013, né? Meados de 2013, e que não teve nenhum posicionamento aqui de apoio do governo, né? Que tornaria essas mudanças com mais força, né? Com mais apoio. E a conclusão aqui, que aí até coloquei aqui como destaque do ponto de vista do autor, é que o sistema de metas de inflação, ele tende talvez a gerar esse conservadorismo, né, com o papel do Banco Central, e ele até finaliza o texto aqui dizendo, né, para efetivamente romper com a convenção que sustenta o conservadorismo da política monetária, é preciso considerar o abandono do regime de metas de inflação. Então, ele, de certa forma, após essa leitura desse período, ele entende aqui que o caminho seria abandonar o regime de metas de inflação para que a política não fosse tão conservadora do ponto de vista de taxa de juros. Então, é isso.